Olá, nesse vídeo vamos fazer o tapete do vaso do jogo de banheiro da Ayane Ferreira. Esse tapete ficou com 58 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Com essa peça aqui, eu encerro esse jogo de banheiro e quero aproveitar essa oportunidade para mais uma vez agradecer à artesã Ayane Ferreira, que foi quem desenvolveu esse jogo de banheiro e que gentilmente me permitiu gravar as videoaulas desse modelo. Se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, deixe o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Esse total de material que eu vou passar aqui é para trabalhar o joguinho de banheiro completo. Então, eu estou usando 1 kg de barbante fio número 6 na cor azul royal. 1 kg de barbante fio número 6 na cor azul bebê. Trabalhei essas linhas com agulha de crochê de 3,5 mm e usei também agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Bem, então antes de nós começarmos, eu só quero dizer uma coisinha. Esse tapete aqui que nós vamos fazer no vídeo, ele tem 58 centímetros, como eu disse lá na abertura. Então, esses 58 centímetros, ele é contando desde aquela parte lá em cima do bico, que é a parte que encaixa no vaso sanitário, até aqui na frente. Então, tem 58 centímetros, daqui até lá. Se você quiser fazer mais comprido essa parte aqui, olha, que fica para baixo aqui do local onde encaixa no vaso, é só você trabalhar 10 voltas a mais aqui no corpo antes de começar a fazer essa lateral aqui. Então, nesse tapete, eu fiz 20 voltas até aqui para depois trabalhar aqui essas voltas da lateral. Se você fizer 30 voltas aqui no corpo para depois trabalhar aqui essa lateral, o seu tapete vai ficar com 72 centímetros. Então, se você quiser, ao invés de 58 centímetros aqui no comprimento, quiser fazer com 72 centímetros, é só você trabalhar 30 voltas aqui no azul royal e depois trabalhar todo o resto igualzinho eu mostro no vídeo. Depois da volta de número 30, você trabalha as laterais e o bico, tudo igual eu mostro. Dá certinho também. A única diferença é que você vai ficar com um motivo a mais aqui no bico. Então, é isso. Esse aqui que nós vamos fazer tem 58 centímetros e 20 voltas até aqui. Se você, então, quiser fazer com 72 centímetros, você trabalha da primeira até a volta 30 e depois completa igualzinho eu mostro no vídeo. Vamos lá, então, para o passo a passo. Começo o tapete do vaso fazendo um cordão de correntes aqui com o barbante azul royal, no total de 55 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente faço um ponto alto.
Aqui vou trabalhar um bloquinho de 4 pontos altos, então ainda faço mais 2 pontos, um para cada corrente de base. Então, aqui o início do tapete do vaso. Aqui, nós vamos construindo 2 correntes de separação, pulando 2 correntes de base e trabalhando mais um bloquinho de 4 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da nossa primeira volta. Sempre fazemos 2 correntes de espaço, pulamos 2 de base e repetimos o bloquinho. Vamos assim até a nossa última corrente. No final, nós teremos aqui um total de 9 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha primeira volta e em seguida eu venho. Bem, aqui eu trabalhei minha primeira volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 4 pontos altos, sempre separando com 2 correntes e pulando 2 correntes de base. Encerrei minha primeira volta, agora viro aqui a peça e vamos trabalhar a segunda volta. Começo fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, pulo 2 pontos de base e a partir desse ponto, trabalho 4 pontos altos, fazendo 1 sobre o ponto alto, 2 no intervalo de correntes. E o quarto ponto, eu trabalho sobre esse próximo ponto alto de base. Então, todos os nossos grupos daqui pra frente de 4 pontos altos serão distribuídos como mostrei esse aqui. Depois, é só ir fazendo 2 correntes de separação, pulando 2 de base e repetindo outro bloco de 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da segunda volta, eu vou trabalhar aqui a minha e em seguida eu venho. Bem, aqui para eu encerrar a minha segunda volta, depois de trabalhar esse bloco de 4 pontos altos e restar só esses pontos aqui no final, eu faço aqui 2 correntes e pulo 2 pontos aqui de base, venho para a terceira corrente que eu tenho aqui, nesse último ponto, atravesso pelo meio dessa corrente e trabalho aqui meu último ponto da segunda volta. Então, ficou assim o final. Agora, eu viro aqui minha peça e vamos trabalhar a terceira volta. A partir da terceira volta, eu já começo a repetir o padrão aqui da primeira volta. Então, a minha próxima volta irá começar com apenas 3 correntes. Trabalho 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Em seguida, faço 2 correntes. Pulo 2 de base e mais 4 pontos altos. Bem, então aqui, olha, comecei a intercalar os bloquinhos. Essa terceira volta, a colocação dos bloquinhos já é igual à da primeira, intercalando aqui com os bloquinhos da segunda volta. E vamos assim até o final. Eu vou fazer aqui a minha e lá no finalzinho eu venho. Bem, aqui para eu trabalhar o meu último grupo de 4 pontos altos da terceira volta, eu vou usar esse intervalo aqui de 5 correntes que eu tenho de base. Então, distribuo os pontos assim. Pulo aqui esses 2, trabalho o primeiro ponto dos 4 sobre esse ponto alto. Em seguida, faço 2 pontos altos pegando por trás aqui da corrente. E o quarto ponto, eu venho aqui nas correntes de base, na primeira corrente conto 1, 2, 3. E aqui na terceira corrente, atravesso pelo meio da corrente, puxo aqui minha linha e faço o quarto ponto alto desse grupo. Então, todas as vezes que nós encontrarmos 5 correntes aqui no final da volta, nós vamos trabalhar dessa maneira aqui, o último grupo de 4 pontos altos. Agora, eu viro aqui a peça e vamos trabalhar a quarta volta. A minha quarta volta, ela seguirá o padrão aqui da segunda volta. Então, começo a quarta volta construindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, pulo 2 pontos aqui de base e a partir desse ponto faço 4 pontos altos. Então, aqui o início da minha quarta volta, é idêntico ao início da minha segunda volta. Depois, é só ir fazendo 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando outro grupo de 4 pontos altos. Bem, então aqui, olha, até a volta de número 20,
do tapete do vaso, nós vamos só repetir o padrão da primeira e da segunda volta. E vamos seguindo assim, repetindo o padrão dessas duas voltas, intercalando aqui os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, como é só repetir isso aqui, eu não vou filmar. Eu vou fazer aqui o meu até eu chegar na minha volta de número 20, contando aqui a partir da primeira volta. Vou fazer aqui as minhas 20 voltas e em seguida eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voltas. E aqui é o local que eu orientei lá no início do vídeo, se você quiser fazer ele maior. Então, se você estiver fazendo maior, é a partir daqui que você trabalha mais 10 voltas iguaizinhas a essas que nós fizemos até aqui. Depois, você trabalha as laterais aqui que eu vou orientar agora. Bem, então aqui, depois da volta 20, eu vou construir as duas laterais aqui do pé do vaso. Começo subindo 3 correntes, 1, 2, 3, faço um bloquinho de 4 pontos altos aqui no início. Depois, faço 2 correntes, pulo 2 de base, faço mais um bloquinho. Mais 2 correntes, pulo mais 2, faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, trabalhei aqui 2 bloquinhos e 2 intervalos. Agora, eu viro a peça e volto aqui, trabalhando 3 correntes inicialmente. Faço 2 pontos altos aqui nas correntes. E mais um ponto alto no próximo ponto de base. Então, fiz um bloquinho aqui no início voltando. Agora, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, mais um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 de base e faço um ponto alto aqui na terceira corrente. Bem, então, é com o padrão dessas duas voltas aqui que nós vamos trabalhar a lateral do pé do vaso. Agora, viro aqui a peça e repito o mesmo padrão que fiz aqui nessa primeira volta da lateral. E nós vamos trabalhando com esse padrão até construir aqui um total de 7 voltas na lateral. Eu vou trabalhar aqui as minhas 7 voltas, contando a partir dessa aqui. Então, já fiz 1, 2, tô começando a terceira. Vou continuar com esse mesmo padrão até totalizar aqui 7 voltas. Vou fazer aqui as minhas e em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas na minha primeira lateral. E cortei aqui a minha linha. Agora, eu vou trabalhar a segunda lateral, que será idêntica a essa aqui que nós fizemos. Então, eu venho aqui do outro lado da peça e do lado de cá, eu tenho aqui 5 correntes. Amarro o meu barbante na terceira corrente. 1, 2, 3. Na terceira corrente, amarrei aqui o meu barbante. E aqui eu subo 3 correntes. Trabalho 2 pontos altos no intervalo. E mais um sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui fiz um bloquinho, depois faço mais 2 correntes, pulo 2, faço outro grupo de 4 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 e um ponto alto. Então, aqui é a primeira volta da minha segunda lateral, igualzinha a primeira volta que nós fizemos do lado de lá. Então, aqui agora é só ir virando a peça, a cada volta que nós completarmos, viramos a peça e repetimos o mesmo padrão que fizemos do outro lado, até construirmos aqui um total de 7 voltas também. Eu vou fazer as minhas 7 voltas aqui e em seguida eu venho. Bem,
Então, aqui trabalhei a minha segunda lateral aqui do vaso, também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os dois lados aqui ficaram idênticos. Agora, nós vamos contornar aqui toda a peça com uma volta de pontos baixos. Então, eu vou começar descendo aqui do local onde parei, que é meu último ponto alto, então, venho aqui por essa parte de dentro que vai encaixar no pé do vaso. Então, vou fazer aqui, primeiramente, os pontos baixos. Então, descendo aqui essa lateral, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui. Faço 2 pontos nesse ponto. Fez 2 pontos aqui, vem pro ponto da frente, faz mais 2. Então, vou caminhando com pontos baixos até encontrar aqui esse local onde eu viro aqui. Eu vou fazer os meus e já venho. Bem, então, aqui desci com os meus pontos baixos até esse último ponto aqui. Em seguida, eu vou virar e vou trabalhar naquela parte que vai encaixar, ficar bem de frente aqui com o pé do vaso. Então, aqui, depois de trabalhar esses últimos 2 pontos altos nesse ponto aqui descendo, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse intervalo aqui de corrente. Depois, eu vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto alto que eu tenho aqui. Nas correntes, sempre são 2 pontos baixos. Então, eu vou trabalhando com esse padrão por toda essa parte aqui, até construir 2 pontos baixos nesse local. Vou fazer aqui o meu. Trabalhei todo esse espaço até encontrar aqui o local onde eu começo a subir aqui com os pontos baixos pela próxima lateral. Aqui eu vou trabalhar com o mesmo padrão que fiz esse primeiro lado aqui. Então, viro aqui a peça e vou construindo aqui 2 pontos baixos para cada ponto que eu tenho nessa lateral aqui subindo. Então, eu vou fazer aqui a minha até chegar no canto, em seguida eu venho. Bem, então, subi aqui pela minha lateral, com os pontos baixos, cheguei aqui onde vou virar e trabalhar aqui essa parte de cima. Então, aqui, olha, depois de eu ter feito esses últimos 2 pontos baixos subindo, para eu virar aqui, eu vou trabalhar 2 correntes. 1, 2. Fez essas 2 correntes, vem aqui, nesse intervalo, já trabalhando agora aqui na parte de cima, e faço aqui 2 pontos altos. E aqui, olha, eu vou pegar essa ponta de linha e vou prender por baixo dos pontos que estou fazendo agora, assim já arremato essa linha. Então, depois de fazer os 2 pontos baixos aqui no intervalo, trabalho um ponto baixo sobre cada ponto alto. No intervalo de correntes, faço 2 pontos baixos. E cheguei aqui para trabalhar nesse ponto, que são aquelas 3 correntes, já virando aqui na lateral. Então, aqui para virar, eu faço 2 correntes. E vou descer aqui por essa lateral, trabalhando 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Então, aqui, depois das 2 correntes, eu venho nessa primeira volta aqui, pego por trás desse ponto e faço aqui 2 pontos baixos nesse ponto. Então, ficou assim aqui, virando o meu canto. Depois é só descer fazendo 2 pontos baixos para cada ponto aqui, até encontrarmos o próximo canto. Eu vou fazer o meu até chegar lá no canto. Bem, então aqui eu desci toda a minha lateral, cheguei aqui para virar esse canto. Esse local aqui é a parte da frente aqui do tapete do vaso. Então, aqui para virar esse canto, eu faço da seguinte maneira: trabalho 2 correntes e aqui no local onde eu já fiz esses 2 pontos baixos, eu ainda vou trabalhar um ponto baixo, agora pegando no topo aqui dessa corrente, atravessando pelo meio, que já é o primeiro ponto que está aqui na parte da frente.
e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu chego aqui nas correntes, faço 2 pontos baixos também. Então, eu vou trabalhar aqui o meu até chegar no próximo canto, em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei essa parte que fica na frente aqui do vaso e cheguei aqui no meu último ponto. Aqui, nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele. Em seguida, faço 2 correntes para virar aqui esse canto, viro a peça e agora vou subir por essa próxima lateral. Aqui é a mesma coisa do que nós fizemos do outro lado. Vamos trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto de base. Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá em cima no canto e já venho. Bem, subi então aqui trabalhando essa próxima lateral, agora vou completar aqui a minha volta virando esse último canto e trabalhando essa parte aqui em cima. Então, depois de trabalhar 2 pontos baixos nesse último ponto aqui de base, faço aqui em cima 2 correntes e trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 3 pontos altos. Dois pontos baixos nas correntes, um para cada ponto alto. Mais 2 aqui nesse último intervalo de correntes. E para encerrar aqui, eu faço 2 correntes, prendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, para começar essa volta. E aqui eu vou cortar essa linha. Então, aqui, depois de cortar a linha, eu vou trabalhar agora com o azul bebê. Então, para eu começar aqui, esse aqui é o local onde cortei a linha, nessa parte, nessa lateral aqui que encaixa no vaso. Então, venho aqui na outra lateral, sem virar aqui a peça. Venho aqui na outra lateral e, subindo aqui da parte de dentro da peça, chegando aqui nesse canto, eu fiz 2 correntes. Então, é nesse local que eu vou amarrar o meu azul bebê. E aqui, depois de amarrar a linha, eu vou trabalhar um total de 3 pontos baixos nesse intervalo aqui, de 2 correntes. Então, puxo a linha aqui pra frente e faço inicialmente aqui 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto baixo. Depois, trabalho mais 2 pontos baixos aqui. Então, nesse intervalinho aqui de 2 correntes, eu fiz um total de 3 pontos baixos. Agora, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui de base, até eu chegar no canto. Aqui trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base, até encontrar novamente aquele intervalinho de 2 correntes que eu fiz para virar aqui o canto. Então, em todos os intervalinhos de 2 correntes que nós fizemos para virar todos os cantos, nós vamos sempre fazer um total de 3 pontos baixos pegando por trás dessas 2 correntes. Todos os cantos no intervalo de 2 correntes, então, será trabalhado assim, com 1, 2, 3 pontos baixos. Depois, todo o restante da volta é fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a minha e venho mostrando como encerrar essa volta. Bem, então aqui trabalhei a minha volta com o padrão que orientei vocês, até eu construir 3 pontos baixos nesse intervalo de 2 correntes, que estão aqui, olha, logo antes de começar aqui a parte que encaixa no vaso sanitário. Bem, então comecei essa volta aqui, trabalhando 3 pontos baixos nessa parte, nessa lateral aqui que encaixa
no vaso e terminei fazendo 3 pontos baixos nessas duas correntes dessa outra lateral aqui. Então, esse espaço aqui que encaixa no vaso, eu não vou trabalhar agora com azul bebê. Aqui, depois de fazer esses 3 pontos baixos nesse intervalo de duas correntes, eu vou virar a minha peça e agora vou trabalhar uma volta de pontos baixos e correntes. Então, aqui, logo após virar a peça, eu faço 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem para mim um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar um grupinho de 5 pontos baixos. Então, essas 2 correntes, o primeiro ponto baixo que está sobre esse primeiro ponto de base, venho para o segundo, faço aqui mais um ponto baixo. Então, aqui 2, sigo fazendo. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Depois de fazer esses 5 pontos baixos, eu vou trabalhar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui para a base e vou pular. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A partir do 6º ponto, trabalho mais um grupo de 5 pontos baixos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Bem, então ficou dessa maneira aqui em cima, no topo da lateral mais estreitinha aqui que encaixa no pé do vaso. E aqui o meu último ponto baixo foi trabalhado sobre o primeiro ponto baixo que vira aqui o canto. Tenho 3 pontos baixos trabalhados aqui, pegando no intervalo de 2 correntes que viraram o canto. Então, o último ponto dos 5 aqui nesse grupo foi trabalhado sobre esse primeiro dos 3. Aqui eu faço um total de 8 correntes. Depois de trabalhar aqui essas 8 correntes, eu venho para a base e vou pular um ponto baixo. A partir do próximo, eu trabalho 5 pontos baixos. Bem, então aqui o meu canto ficou assim. 8 correntes, pulei um ponto de base, a partir do seguinte, trabalhei 5 pontos baixos. E agora, nós vamos descer aqui por toda essa lateral, sempre fazendo 7 correntes. Depois das 7 correntes, nós sempre vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base e a partir do 6º ponto, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Bem, então com esse padrão aqui que nós vamos descer por toda a lateral. Eu vou trabalhar a minha até chegar no canto e venho mostrando como vamos virar. Bem, eu desci aqui trabalhando essa lateral e fiz aqui descontando essas correntes do canto, um total de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 7 correntes. Aqui, o meu último grupo de pontos baixos antes de virar aqui o canto foi trabalhado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Esse 6º ponto baixo foi trabalhado sobre o primeiro ponto baixo daqueles 3 pontos baixos que viram o canto, que são trabalhados aqui no intervalo de 2 correntes. Aqui agora para virar o canto, subimos 8 correntes. Voltamos para a base, pulamos um ponto baixo, a partir do próximo começamos a trabalhar os 5 pontos baixos. Depois de fazer aqui esses 5 pontos baixos, vamos trabalhando sempre com 7 correntes, pulando sempre 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, a partir do 6º. Fazemos mais 5 pontos baixos, igual fizemos na outra lateral. Eu vou trabalhar aqui essa parte, que é a parte da frente aqui do pé do vaso, até eu chegar aqui próximo ao meu último intervalo. E venho mostrando como nós vamos trabalhar ali. Bem, então, trabalhei aqui a parte da frente do pé do vaso e fiz
1, 2, 3, 4 intervalos de 7 correntes e pulando 5 pontos de base. Agora, cheguei aqui para trabalhar o meu último intervalo de 7 correntes. Então, aqui fiz as 7 correntes e vou pular apenas 1, 2, 3, 4 pontos. A partir do quinto, eu começo a trabalhar os meus 5 pontos baixos. Então, o último intervalo aqui, na parte da frente do pé do vaso, será pulando apenas 1, 2, 3, 4 pontos de base. E aqui cheguei de novo no primeiro ponto dos 3 que viram aqui o canto. Aqui eu trabalho logo em seguida 8 correntes. Aqui, depois das 8 correntes, eu pulo um ponto de base e a partir desse aqui, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Bem, então, esse primeiro grupo de pontos baixos aqui, subindo a próxima lateral, é feito com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, para que ele fique igualzinho a esse último grupo de pontos baixos que nós fizemos antes de chegar aqui no canto do lado de cá, que também foi feito com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, ficou idêntico os dois lados aqui. Depois, todo o restante aqui subindo, são 7 correntes, pular 5 de base, 1, 2, 3, 4, 5, a partir do sexto, trabalhar 6 pontos baixos. Eu vou fazer aqui o meu e em seguida eu venho. Bem, então, subi aqui por essa lateral que eu iniciei junto com vocês, que foi começando aqui com 6 pontos baixos no primeiro grupo. Trabalhei até encontrar o canto. Aqui no canto eu virei da mesma maneira que mostrei os outros locais com vocês. Depois, aqui em cima, eu trabalhei 5 pontos baixos, 7 correntes, pulei 5 e finalizei com mais 5 pontos baixos. Agora, eu viro a minha peça e aqui, para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes que equivalem para mim um ponto baixo. Em seguida, venho para o próximo ponto baixo, trabalho mais um ponto baixo. No seguinte, também um ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos aqui logo no início dessa volta. Sobrou vazio aqui de base, 2 pontos. Aqui, laço. E agora, vou trabalhar nesse intervalo de 7 correntes, fazendo um total de 11 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Em seguida, venho para os pontos baixos e pulo 1, 2. No terceiro ponto, prendo outro ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui, nesse intervalo de 8 correntes que eu tenho aqui, virando o canto. Então, em todos os intervalos de 8 correntes que nós temos em todos os cantos, nós vamos trabalhar um total de 13 pontos altos. Bem, então, aqui naquelas 8 correntes que viram o canto, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Depois de trabalhar, então, os 13 pontos altos, nós vamos vir aqui nos pontos baixos de base, sempre pular 1, 2, no terceiro, trabalhar um ponto baixo. Depois do ponto baixo, aqui é só laçar e em cada intervalo, então, de 7 correntes que nós temos de base, sempre vamos fazer um total de 11 pontos altos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta. Eu vou trabalhar aqui a minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, aqui então eu trabalhei toda a minha volta com o padrão que orientei vocês. Em todos os intervalos que eu tinha 7 correntes, eu trabalhei 11 pontos altos.
e em todos os cantos onde eu tinha 8 correntes, trabalhei 13 pontos altos. Aqui no finalzinho, depois do meu último grupo de 11 pontos altos, eu fiz ainda 3 pontos baixos aqui para encerrar. Pulei 2 pontos baixos de base. A partir do terceiro, trabalhei 1, 2, 3 pontos baixos. Ficou igualzinho o início aqui da nossa volta. Agora eu viro a peça e vamos iniciar a próxima volta. Aqui eu começo trabalhando 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em seguida, venho sobre esse grupo aqui de pontos altos e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até construir aqui 5 pontos baixos. Então, ficou assim. Aqui ficou livre os 3 primeiros pontos desse lado e os 3 últimos do lado de cá. Depois desse grupo de 5 pontos baixos, logo em seguida, eu tenho um canto com 13 pontos altos. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esse canto aqui com 13 pontos altos, nós vamos trabalhar 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir no grupo de 13 pontos altos que vira o canto e vamos pular aqui. 1, 2. A partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Depois de fazer esses 5 pontos baixos, eu vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui na base, no mesmo local onde fiz esse último ponto baixo, e aqui trabalho mais um ponto baixo, então, junto aqui. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos num único ponto de base. E a partir desse ponto que eu trabalhei junto aqui, vou fazer 5 pontos baixos. Então, aqui trabalhei 5 pontos baixos desse lado também, e o canto ficou dessa maneira. Então, tenho aqui, pulei 2 pontos e trabalhei 5 pontos baixos. Em seguida, fiz 6 correntes, trabalhei mais 5 pontos baixos. O primeiro dos 5 desse lado aqui foi feito junto com o último ponto baixo do lado de cá. Sobrou vazio aqui de base desse lado, 2 pontos também. Então, em todos os cantos onde temos 13 pontos altos de base, vamos trabalhar como mostrei esse aqui. Depois do canto, todo o resto é feito com 6 correntes. Depois das 6 correntes, sempre vamos vir nos grupos de 11 pontos altos e vamos pular 1, 2, 3. A partir do quarto, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda essa volta. Eu vou fazer a minha inteirinha e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei toda a minha volta com o padrão que eu orientei vocês. Depois de fazer esse último grupo de 5 pontos baixos aqui, para encerrar, eu faço ainda 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, laço, venho aqui no último ponto baixo que eu tenho de base e trabalho aqui um ponto alto, e assim encerro essa volta. Ficou assim. Agora, nós vamos virar aqui a peça e vamos dar início à próxima volta. Aqui, eu vou começar subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Depois de fazer essas 3 correntes, eu vou trabalhar aqui, nesse intervalinho de 4 correntes que eu fiz por último aqui.
Aqui eu vou fazer um total de 6 pontos altos. Então, trabalhei 6 pontos altos aqui, nesse intervalo de 4 correntes. Em seguida, pulo 1, 2 e no ponto baixo do meio, eu trabalho um ponto baixo. Ficou assim o início dessa volta. Depois, todo o restante da volta, o padrão será o mesmo. Não vai mudar nada nem nos cantos aqui. Nós vamos sempre, depois que trabalhar esse ponto baixo, fazer um total de 11 pontos altos nos intervalos de 6 correntes que nós temos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Todos os nossos grupos, então, serão com 11 pontos altos. Sempre vamos vir para a base nos pontos baixos, pular 1, 2, no terceiro fazer um ponto baixo. No próximo intervalinho, trabalhamos mais 11 pontos altos. Mesmo aqui nos do canto, tudo permanece igual. Bem, então, com esse padrão será trabalhada todinha essa volta. Eu vou fazer aqui a minha completa, venho lá no finalzinho mostrando como nós vamos encerrar. Trabalhei toda a minha volta com os grupos de 11 pontos altos e cheguei aqui naquelas últimas 7 correntes que eu tenho aqui de base. Então, aqui, depois de prender esse ponto baixo, eu vou trabalhar aqui um total de 6 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 6 pontos altos, eu laço, venho aqui nas correntes e conto aqui a partir da primeira. 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço aqui meu último ponto alto dessa volta. Ficou assim. Agora, nós vamos virar a peça e aqui vamos iniciar a próxima volta. Aqui, então, começo da seguinte maneira. Atravesso minha agulha por esse próximo ponto alto, faço aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo no ponto à frente e mais um no seguinte. Então, comecei aqui a minha volta fazendo 3 pontos baixos. Depois, eu faço 6 correntes e venho sobre o próximo grupo de pontos altos e vou pular. 1, 2, 3. E a partir do quarto ponto, faço 5 pontos baixos. Fez 5 pontos baixos? Faz mais 6 correntes. Nossa volta inteirinha será com esse padrão. Sempre 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vir para o grupo logo à frente, em todos os grupos, inclusive nesses grupos que estão aqui virando os cantos. E sempre vamos contar 1, 2, 3. E a partir do quarto, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Bem, então com esse padrão aqui, será trabalhada essa volta inteirinha. Eu vou fazer aqui a minha e em seguida eu venho. Trabalhei toda a minha volta com o padrão que orientei vocês e aqui para encerrar essa volta eu faço assim. Depois de trabalhar aqui minhas últimas 6 correntes, venho naquele último grupinho de pontos altos que eu tenho. Aqui conto 1, 2, 3, a partir do quarto, trabalho 3 pontos baixos.
Depois de fazer esses 3 pontos baixos, venho aqui nessa terceira corrente que tenho aqui de base, e aqui eu prendo um ponto baixíssimo e encerro aqui essa volta. Agora eu vou cortar aqui essa linha. Bem, então aqui depois de cortar o azul bebê, nós viramos aqui a nossa peça e vamos agora trabalhar uma volta com o azul royal, que é a última volta aqui desse trabalho. Aqui para amarrar o meu azul royal novamente, eu venho no primeiro ponto baixo que tenho aqui e aqui eu prendo a minha linha. Em seguida, eu puxo uma linha aqui pra frente, faço aqui uma corrente, só uma corrente. Em seguida, laço. E agora, vou trabalhar aqui nesse intervalo de 6 correntes, fazendo aqui, inicialmente, 6 pontos altos. Então, aqui no começo, trabalhei 6 pontos altos. Sobre esse sexto ponto, vou fazer um ponto picô duplo. Então, trabalho 3 correntes, venho na primeira das 3, faço aqui um ponto baixo. Em seguida, venho aqui no topo do ponto alto, passo a agulha por 2 linhas. E faço aqui um ponto baixíssimo. Depois, subo mais 3 correntes, 1, 2, 3. Volto na primeira, faço um ponto baixo. De novo, venho no topo do ponto alto, passo por 2 linhas, puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Então, é assim que trabalhamos aqui o ponto picô duplo. Depois de fazer esse ponto picô duplo, eu laço e trabalho mais 5 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então aqui eu trabalhei um total de 11 pontos altos, fazendo um ponto picô duplo sobre o sexto ponto. Todos os nossos grupos aqui dessa volta serão feitos idênticos a esse aqui. E depois de cada grupo, nós sempre vamos pular aqui de base. 1, 2, e no terceiro ponto baixo, vamos prender um ponto baixo. Depois, direto, laçamos e repetimos aqui no próximo intervalo de correntes, o mesmo padrão que eu acabei de mostrar sobre esse primeiro intervalo aqui. Então, é com esse padrão que será trabalhada essa volta toda. Não vai haver nenhuma variação, nem aqui quando a gente virar os cantos, permanece tudo igual, só um ponto baixo aqui sobre o terceiro ponto baixo de base. Então, eu vou trabalhar todos os meus intervalos de correntes com esse padrão aqui. Quando eu chegar aqui do outro lado, eu venho pra gente continuar. Bem, então aqui eu trabalhei toda a minha volta com o padrão que eu orientei vocês. Aqui, depois desse último grupo de pontos altos, tenho de base 3 pontos baixos. Então, trabalho assim. Pulo 1, 2. Aqui no terceiro ponto baixo, eu trabalho 3 pontos baixos, pegando tudo aqui nesse mesmo ponto. Então, aqui, 1, 2 e 3. Esses 3 pontos baixos foram trabalhados para que eu possa virar aqui esse cantinho. E agora, nós vamos dar um acabamento aqui na parte que encaixa no vaso sanitário. Nós vamos descer fazendo aqui uma volta de pontos baixos.
Então, aqui trabalho assim. Depois desses 3 pontos baixos daqui, eu pego por esse último ponto que tenho aqui e nele faço 2 pontos baixos. Venho pro ponto da frente, aqui trabalho mais 2 pontos baixos. Aqui eu tenho 3 voltinhas que são de pontos baixos, então eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo que eu tenho aqui. Então, ficou dessa maneira. Aqui cheguei no azul royal, que já é de pontos baixos aqui, contornando a parte interna da tampa do vaso. Aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, primeiro eu pego aqui, olha, nesse intervalo, para não ficar muito distante daqui para esse, eu trabalho um aqui nesse intervalo. E chego aqui nos pontos baixos de base. Aqui é só trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até nós trabalharmos aqui o penúltimo ponto. O último aqui eu vou deixar vazio. Eu vou fazer aqui o meu, em seguida eu venho. E aqui, olha, essa ponta de linha já prendo embaixo desses pontos agora, que assim já arremato essa ponta. Bem, aqui então eu desci por essa lateral e trabalhei até o meu penúltimo ponto. Meu último aqui está vazio. Agora, vou trabalhar esse outro lado. Então, eu pulo esse último ponto descendo e o primeiro ponto aqui na parte reta. Então, deixo 2 pontos aqui vazio. Pulo o último desse lado e o primeiro do lado de cá. Venho aqui no segundo ponto e a partir daqui, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até o penúltimo ponto desse lado aqui também. Então, vou fazendo um por um até esse ponto aqui. O último eu deixo vazio. Bem, então aqui trabalhei até o penúltimo ponto da base aqui. Agora, para eu começar a subir, pulo o último ponto desse lado e o primeiro do lado de cá. E a partir do segundo aqui, começo a subir os meus pontos baixos, fazendo também um ponto baixo para cada ponto de base. Então, subi aqui essa minha lateral com o mesmo padrão que eu mostrei aqui do lado de cá. Cheguei aqui em cima no topo, onde encontrei o início da volta. Aqui, para encerrar, eu faço o seguinte: depois de trabalhar 2 pontos baixos nesse ponto aqui de base, venho nesse ponto aqui logo à frente, aqui eu faço 3 pontos baixos, que é para virar esse cantinho. Fez os 3 pontos baixos aqui, nós vamos vir naquela primeira corrente que fizemos aqui para começar essa volta, e aqui nós vamos prender um ponto baixíssimo. Bem, então aqui nós encerramos essa peça, agora só falta esconder com agulha de tapeceira essas pontas de linha que ainda temos aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário a respeito do nosso trabalho. Se quiser mais tutoriais, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões de vídeos para você. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.